Nesta aula, nós vamos derivar a função y igual a arco seno de x, tá? Então, nós vamos derivar uma função trigonométrica inversa. Bom, seguindo o mesmo padrão que a gente fez para derivar a função arco tangente de x, nós vamos fazer aqui também neste exercício. Bom, o primeiro passo será aplicar a função inversa da função arco seno em ambos os lados aqui da igualdade. Então, se eu aplico a função inversa da função arco seno, que é a função seno, nós vamos obter então que x é igual a seno de y. Por quê? Porque como seno é o inverso da função arco seno, quando você aplica a função seno aqui, vai ficar seno de y igual a seno de arco seno de x, que dá a própria função x. É só relembrar lá que f aplicada em f inversa de x, isso aqui tem como resultado o próprio x. Que é a mesma coisa válida para f inversa aplicada em f de x, também vai ser igual a x. Tá ok? Então, a partir do momento que você tem essa equação aqui, quando nós construímos o triângulo a partir dessa equação, nós podemos obter que, então aqui dado um triângulo retângulo, onde o ângulo vale y, se seno de y é igual a x, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu poderia chamar esse lado de x e este lado de 1. Né? X dividido por 1, x. Então, fica seno de y igual a x dividido por 1, que é x. Bom, nós temos a hipotenusa e um lado do triângulo. Então, nós temos agora que determinar o outro lado do triângulo, que eu vou chamar aqui de A. Se nós aplicarmos Pitágoras, aqui vai ficar o quadrado da hipotenusa, que é 1, vai ser igual a x ao quadrado mais A ao quadrado. Nós queremos obter o valor de A, então aqui nós isolamos A ao quadrado, ficará como sendo então 1 menos x ao quadrado. Então, daqui, portanto, nós temos que A é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas como nós estamos nos referindo a lado de triângulo, então essa medida sempre será positiva, né? Então, como raiz quadrada é sempre positiva, então aqui a gente vai omitir o sinal negativo, tá? Ele não faz parte da solução. Então, é só raiz positiva de 1 menos x quadrado. Pois bem, feito isso, nós vamos derivar, vou chamar essa equação aqui de 1. Nós vamos derivar 1 com relação a x. Então, vamos derivar 1 com relação a x. A derivada dessa função com relação a x vai ficar, então, derivada de x com relação a x é 1. Isso vai ser igual a derivada disso aqui com relação a x, como seno está aplicado em y. Então, essa função aqui é uma função de y. Então, isso aqui vai ser uma função composta. Tá? Porque você está derivando com relação a x. A partir do momento que você coloca qualquer coisa aqui que não envolva apenas o x, ela vai passar a ser uma função composta. Então, para derivar essa função, você vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada da de fora, derivada de seno é cosseno, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Isolando aqui o y', nós obtemos, então, que y' é igual a 1 sobre
cosseno de y. Então, para obter a derivada da função arcosseno, basta nós descobrirmos quem que é cosseno de y, mas para isso basta olhar no triângulo. Então, vamos ver aqui. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ficar A dividido por 1, que é A. Então, cosseno de y vai ser A, que é raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, nós temos que a derivada da função arcosseno de x será 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Agora, nós vamos derivar a função y igual a arco cosseno de x. Tá? Então, dada a função, nós vamos aplicar em ambos os lados da igualdade a função inversa da função arco cosseno, que é a função cosseno. Então, nós vamos obter x igual a cosseno de y. Daqui nós temos, então, que nós podemos construir um triângulo retângulo com ângulo y. Cosseno de y é x, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu posso chamar este lado de x e este lado de 1. Porque daí, quando você faz x dividido por 1, dá x. Então, eu vou ter que obter aqui o valor de A. Aplicando Pitágoras, nós temos, então, que 1 é igual a A ao quadrado mais x quadrado. Isolando A ao quadrado, nós obtemos, então, que o A ao quadrado é igual a 1 menos x quadrado, de onde A vai ser igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Feito isso, nós pegamos esta equação, vou chamar de 1, e vamos derivar com relação a x novamente. Assim como foi feito para determinar a derivada de arco tangente e de arco seno de x. Então, derivando a equação 1 com relação a x, nós obtemos, então, derivada de x com relação a x é 1, derivada da função cosseno de y com relação a x, nós temos novamente uma função composta, então, a derivada da função de fora, menos seno, aplicada na função de dentro, que é y, vezes a derivada da função de dentro, que é y'. Daqui nós temos, então, que y' é igual a 1 sobre menos seno de y. Portanto, para obter a derivada da função arco cosseno, basta verificar quem que é a função seno de y. Nós teremos aqui y' igual, esse menos aqui, tanto faz a gente colocar esse sinal em cima quanto embaixo. Eu vou colocar ele em cima, no numerador, então ficará menos 1 sobre seno de y. Mas quem que é seno de y? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós obtivemos que o A é raiz de 1 menos x quadrado. Então, como nós temos que seno de y é A sobre 1, que é 1, então aqui no lugar de seno de y, nós vamos colocar o valor de A, que é 1 menos x quadrado. Então, raiz de 1 menos x quadrado. Até a próxima aula, pessoal.